Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Saúde em Evidência, aqui na telinha da TV Nova. E calma, não mudamos de apresentador. Estou aqui hoje substituindo a minha queridíssima Irma Pacheco, que por problemas de saúde não está conosco essa semana, mas se Deus quiser, na próxima semana ela vai estar conosco. E no nosso programa de hoje, nós vamos encerrar um ciclo aí sobre entrevistas do Setembro Amarelo, que nós encerramos ontem essa campanha de prevenção ao suicídio. E para falarmos sobre isso, nós estamos aqui recebendo dois profissionais. Estamos recebendo a Ana Paula Oliveira, ela que é graduada pela UPE, mestre em Psicologia Clínica pela Unicap e com experiência de mais de 5 anos no campo, especialista em saúde pública e professora da Faculdade de Medicina do Sertão e também da AESA, aqui em Arco Verde, e também o psicólogo e professor Rosenberg Belém, ele que é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em Psicologia Social também pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente ele trabalha na Gerência Regional de Educação aqui em Arco Verde e no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, ali também de ser professor da AESA e da Faculdade de Medicina do Sertão. Os nossos convidados, sejam bem-vindos ao nosso programa. Queria inicialmente agradecer pelo convite e já fazer um pedido a vocês, que não deixassem que a temática da saúde mental morresse quando acabar o setembro. Que a gente possa estar sempre revivendo essa temática da saúde mental, porque muitas pessoas têm feridas na alma e sofrem e morrem por conta de questões psicológicas, e a gente só faz alusão a essa temática no mês de setembro e, às vezes, no mês de janeiro. Que a gente possa sempre estar abrindo espaço na mídia, nos canais de comunicação, para falar sobre saúde mental. É isso mesmo, agradecer também pelo convite, né, de vocês. É muito importante, né, para a gente, profissional da saúde mental, poder sempre colocar em evidência uma temática tão importante e não só, né, não é só setembro, a gente precisa falar, né, não só nos meses, é falar o ano inteiro, né, da importância da gente prevenir, da gente cuidar, da gente promover saúde em todas as esferas, né, em todas as suas facetas. Então, eu espero que essa temática sempre possa voltar aqui para o programa. Isso é importante de reforçar. Cuidar da saúde mental não é só no Setembro Amarelo, é todos os dias que nós precisamos cuidar. E nós queremos lembrar você já no início do nosso programa, que além de você assistir ao nosso programa aqui pela TV Nova, você também pode assistir ao nosso programa pelas redes sociais da TV LW. Lembrando que o programa Saúde em Evidência tem o apoio da Faculdade de Medicina do Sertão, líder empresarial e do grupo LW. E para começar melhor o nosso programa e a gente entender um pouco do nosso tema, que nós vamos falar sobre suicídio nesse Setembro Amarelo, nós vamos assistir agora um VT do CVV. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. Já no mundo, esse número ultrapassa a marca de 1 milhão. Em vista disso, o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Outra data importante para nos lembrar desses números tão expressivos é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo foi organizado nacionalmente pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, e tem como objetivo auxiliar na detecção precoce da pessoa com ideação suicida, melhorar os serviços de saúde, fornecer informação aos profissionais da saúde, conscientizar a população sobre a necessidade de vencer os estigmas e os tabus relacionados ao suicídio e prevenir a autoagressão. Setembro é o mês que o Brasil se volta para a campanha, mas ela acontece durante todo o ano. Se você ou algum amigo estão passando por alguma situação difícil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, pode te ajudar. O CVV presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sobre total sigilo e anonimato. Não deixe de buscar ajuda. Ligue 188. A ligação é gratuita e funciona 24 horas. Ou entre em contato por chat, através do site www.cvv.org.br. A sua vida importa.
E como nós vimos aí no nosso VT, a importância da valorização da vida, no final do programa a gente vai destacar mais uma vez aí como você pode entrar em contato com o CVV pelo Disque 188. E para começar esse nosso bate-papo com os nossos convidados, eu já gostaria de conversar aqui com a Ana Paula, querendo saber como é que surgiu a campanha e quais os objetivos desse Setembro Amarelo. Ana Paula. Tiago, a história do Setembro Amarelo é bem interessante, assim, né? Ela começa lá nos Estados Unidos, em 1994. Foi um caso, né, de suicídio de um rapaz chamado Mike. E Mike tinha um Mustang amarelo, que era a paixão da vida dele. O que aconteceu? Após a morte dele, né, os pais muito mexidos, né, com o que tinha acontecido, começaram a divulgar cartõezinhos amarelos. E sempre que iam para algum evento, distribuíam esses cartõezinhos ou iam vestidos de amarelo para os eventos para falar da importância da saúde mental. E tinha uma frase nesse cartãozinho que dizia assim: se precisar de ajuda, peça. Pensando esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, a CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, surgiu aqui no Brasil na década de 60, 70, mais ou menos. Já vinha com esse movimento, né, de voluntariado para tratar e cuidar da saúde mental. Naquele momento, né, a priori, obviamente, em estabelecimentos físicos, certo? Principalmente lá no Sudeste, né, lá no São Paulo, que foi onde surgiu o centro. Após isso, em 2015, com a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e com o Conselho Federal de Medicina, se instaura, né, a campanha do Setembro Amarelo como um mês, né, promovendo a prevenção, a conscientização sobre o tema. Porque tem um mito que é muito, querendo ou não, espalhado, né, por aí, que a gente falar sobre o suicídio, de algum modo, vai incentivar, vai, né, incitar. E não é isso, não é assim. A informação é uma das nossas ferramentas mais poderosas, né, de prevenção, né, de combate, né, não só a essa temática, mas como também a outras questões de saúde que nos atravessam. E o suicídio no nosso país é uma questão assim, de saúde pública também, né, que vem ganhando força, que vem sendo falado a partir, né, de 2015 para cá. E a importância que essa campanha traz, além de sensibilizar, né, para uma temática que já por si só é sensível, é a gente poder se atentar aos cuidados, né, ao cuidar da gente, das feridas, do nosso sofrimento, porque o sofrimento é inerente à vida. Mas quem, né, comete o ato, às vezes só está querendo realmente acabar, interromper algum sofrimento ali que está latente. E, às vezes, no ato de impulsividade, acaba, né, tirando a própria vida. É muito importante falar sobre isso, porque, como foi bem destacado pelos nossos convidados, a campanha acontece no mês de setembro, mas é importante que a gente fale sobre saúde mental, sobre todas as questões que envolvem e que acabam desaguando, levando como o ponto final dessa história, essa forma trágica que é o suicídio. Professor Rosenberg, gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre a estimativa de mortes por suicídio no Brasil. Agora, no nosso VT, a gente viu que tem os dados ali, mas existe um dado que ele é atualizado sempre. Quais os dados seriam mais atuais? Então, Tiago, mesmo a gente tendo alguns dados no VT, é importante que a gente pense primeiro numa coisa, antes de ir para os números, que é muito difícil notificar suicídio. Primeiro porque, imagina que alguém é atropelado na BR aqui. Como é que a gente vai saber que essa pessoa cometeu suicídio ou realmente foi um atropelamento? Possivelmente vai ser notificado como atropelamento quando a gente está, talvez, tratando de um caso de suicídio. Ou alguém que cai de uma serra aqui em Arco Verde. Como é que a gente sabe que aquilo ali foi suicídio ou foi um acidente? Então, é muito difícil notificar casos de suicídio. Atropelamento, afogamento, acidentes, de uma maneira geral, muitas vezes são notificados como acidentes quando a gente não sabe se foi um caso de suicídio. Então, tudo que a gente fala de número é estimativa. Estima-se que no ano de 2019, por exemplo, o Brasil teve mais de 13 mil mortes por suicídio. Acredita-se que no ano, no mundo inteiro, a taxa de suicídio é de 700 mil casos. Então, tudo que a gente fala é estimativa. Acredita-se que a cada 13 minutos alguém comete suicídio aqui no Brasil.
Só que essas estimativas todas, possivelmente, ainda são subnotificadas. Porque muitos casos de suicídio não são notificados nem assumidos, digamos assim, por familiares como suicídio. Então, essas estimativas todas que a gente vê nos dados da OMS ou dados do Brasil mesmo, são dados subnotificados. A OMS estima que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. A segunda causa de morte entre jovens, a OMS estima que é o suicídio. Então, é um número altíssimo de pessoas que tiram a própria vida. E que a grande maioria são casos evitáveis. O senhor me deu um gancho aí para uma outra pergunta, professor. Por que um número tão alto entre jovens? Então, essa questão da faixa etária é uma problemática um pouco complexa, mas vamos tentar aqui compreender um pouco isso. A adolescência é um momento de configuração da nossa identidade. Só que ela depende muito da nossa vivência infantil. Durante a nossa infância, é importante que a gente adquira algumas capacidades na relação com o outro. A capacidade de confiar, a capacidade de ter iniciativa, ter um propósito na vida. E isso começa a ser construído desde que a gente nasce. É importante, por exemplo, que um bebê aprenda a confiar numa mãe que vai amamentá-lo, que vai cuidar dele, ou num pai que atende ele quando ele está chorando. Todas essas qualidades que a gente vai herdando ao longo da infância e construindo ao longo da infância, quando desemboca na adolescência, nos ajudam a nós configurarmos a nossa identidade. É como se a identidade fosse uma coxa de retalhos que a gente começa a organizar ela melhor na adolescência. A gente entende melhor a religião que a gente quer na adolescência, a ideologia política, o quanto a gente concorda ou não concorda com nossos pais. Então, a adolescência é um momento de configuração. E a gente entende o seguinte, que se essa infância foi muito fragilizada, foi muito difícil, muito desestruturada, quando a gente chega à adolescência, a gente chega de maneira muito desintegrada. Conosco. Desintegrado primeiramente comigo mesmo. Estou desintegrado comigo. E isso vai fazer com que eu esteja mais vulnerável, por exemplo, a um sofrimento psíquico e a um suicídio. Né? E quando eu estou desintegrado comigo, eu também tenho dificuldade de me integrar com as pessoas. Ou eu me integro como um personagem para ser bacana e legal com os amigos, ou eu não me integro e me isolo. E esses comportamentos indicam que essa pessoa pode estar sofrendo. E isso pode a deixar vulnerável a uma tentativa de suicídio. Então, sim, a adolescência é um momento de vulnerabilidade ao tema do suicídio, mas isso não é construído na adolescência. Isso é construído ao longo de toda a minha história de vida, da minha infância também. Eu não tenho a vontade de me matar na adolescência do nada. Isso foi construído na relação com os meus cuidadores, na relação com meus amiguinhos na escola. E aí, quando eu estou na adolescência fragilizado, em sofrimento, eu estou mais vulnerável ao suicídio. Então, sim, a juventude e a adolescência têm um número altíssimo de suicídio comparado com outros momentos da vida. Ana Paula, quer complementar? Eu acho que Rosenberg falou perfeitamente, né, sobre essa questão dessa configuração identitária e tudo mais. O que chama a atenção também nessa fase, Tiago, é que é uma fase da vida, né, que é cheia, inclusive, de alguns estigmas pela sociedade, o aborrecente, e às vezes a gente tende a minimizar o sofrimento. Isso acontece, inclusive, até na infância. A gente minimiza o sofrimento da criança e na adolescência isso ganha mais força, principalmente porque o adolescente sabe comunicar melhor aquele sofrimento. Né? E uma coisa que é interessante é a gente perceber também o contexto social que a gente vive, né? Para a gente entender por que esses números são tão alarmantes nessa faixa etária. A gente vive uma sociedade imediatista, consumista, né? A gente tem as mídias sociais. Então, tudo isso são componentes que vão influenciar, sim, o comportamento, né? E que vão ter algum tipo de impacto, e tem, né, comprovado hoje em dia, impactos, né, no modo como aquele adolescente está vivenciando a sua vida e o seu sofrimento. Uma coisa que é muito importante, até para dizer para os pais que estão assistindo a gente, é o modo como a gente aborda esse sofrimento. A gente tem aquela coisa de, quando, além de minimizar, né, a fala do adolescente, vir com aquela história de, mas você tem tudo. Não pode reclamar da vida. Não faça isso, pai. Não. Tente encontrar uma outra forma de falar. Por quê?
A vontade de morrer diz muito, né, simbolicamente falando, de acabar com o sofrimento que a pessoa não está tendo uma condição ali naquele momento de cuidar, né, de conseguir realmente ter uma estrutura emocional, desde que foi realmente influenciada por questões da infância e da história de vida da pessoa. Então, ao invés de perguntar, dizer assim, não, você tem tudo, dizer, o que foi, né, filho? O que é que está te fazendo querer acabar com tudo? O que é que te faz sofrer dessa maneira, para que você esteja tendo esses tipos de comportamento e esses tipos de pensamentos? Um dos objetivos do nosso programa é sempre falar sobre prevenção. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre prevenção e também sobre pós-venção. Vamos entender o que é isso no próximo bloco. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira Agrato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. E nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa Saúde em Evidência, falando hoje ainda sobre Setembro Amarelo, suicídio, prevenção. Eu já começo esse bloco lembrando sempre os nossos apoiadores, a Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e o Grupo LW. Graças a ele, esse programa pode chegar até você. Professor Rosenberg, eu gostaria de já começar esse nosso segundo bloco, querendo que a gente falasse um pouco sobre quais são os fatores de risco para alguém cometer o suicídio. Então, Tiago, são diversos fatores de riscos. A gente pode, talvez, aqui organizar em classes. Então, uma das classes que é um fator de risco são os transtornos mentais. Então, alguém que tiver um transtorno de humor, ou uma depressão, ou um transtorno bipolar, no caso da mania com depressão também, é um fator que precisa estar em observação e cuidado, especialmente se essa pessoa tiver uma depressão profunda, aquela depressão que vem junto com um delírio ou com uma alucinação, com um sintoma que a gente chama de sintomas psicóticos, digamos assim, de desorganização do pensamento. Então, é um fator de risco e precisa de cuidados, precisa de atenção, né? A própria esquizofrenia, que também é um transtorno mental, dependendo do tipo de delírio que a pessoa tem e como ela vive essa esquizofrenia, também. O uso de substâncias psicoativas, uma entorpecência por álcool ou por uma droga depressora, pode ser um fator de risco ao suicídio, né? Além dos transtornos psicológicos, a gente também pode falar de elementos transtornos psiquiátricos, digamos assim. A gente pode falar também de elementos psíquicos para um risco ao suicídio. Então, um sentimento de angústia muito profundo, uma solidão muito profunda, um senso de que não há mais sentido para viver, né?
ou um senso de inutilidade, tipo alguém que era motorista e se satisfazia como motorista, de repente está cego, não pode mais dirigir. Esse sentimento de inutilidade pode ser um fator de risco ao suicídio. Agora, é claro que a gente tem que entender isso dentro do contexto de cada pessoa. Não quer dizer que todo mundo que passa por um sofrimento ou que tem um transtorno está em risco de suicídio. Depende também da vulnerabilidade da história de vida dessa pessoa. Por isso que é importante conhecer o roteiro em que essa pessoa escreveu a história dela, que deixa ela mais vulnerável ou não ao suicídio. Né? Eventos significativos também podem ser fator de risco, como, por exemplo, perder um filho, ou perder um pai, uma mãe, ficar sozinho por conta de uma tragédia, uma guerra, uma tragédia como teve, assim, por exemplo, lá na Indonésia teve um tsunami, e a pessoa ficou sem casa, sem nada, uma vulnerabilidade gigantesca. Então, esses fatores sociais, econômicos, também podem ser um fator de risco ao suicídio. Mas, é claro, é muito importante sempre olhar o contexto de cada pessoa dentro desses fatores de risco. Para que a gente não saia daqui com aquela ideia. Se tem esses fatores de risco, olha, ela está em risco de suicídio. Não necessariamente. Quem é essa pessoa que tem esses fatores de risco? Okay? Então, isso é importante lembrar. É aquela coisa, então, que eu já acompanhei alguns casos de depressão na minha família, por exemplo, que costuma dizer assim, Ana Paula, nem todo depressivo é um suicida em potencial. Correto afirmar isso? Correto. Principalmente se ele está em tratamento, em observação, se ele está fazendo acompanhamento psiquiátrico, psicológico, certo? É muito importante, né, para nós profissionais, quando recebemos alguém em sofrimento, principalmente alguém que está, né, já com diagnóstico, já em acompanhamento, né, diante de algum transtorno mental, de algum transtorno psíquico, a gente perguntar, né, se ele pensa, né, se ele tem alguma ideia ou mesmo plano em relação a isso, sabe? Então, muitas vezes, infelizmente, pelo tabu que ainda existe, estamos em 2022, mas ainda é tabu, muitas questões assim em relação à saúde mental, a gente falar sobre saúde mental, as pessoas procurarem uma assistência, um serviço, um cuidado em relação à saúde mental. E aí, essa negligência, né, de alguma forma, da sua saúde mental, faz com que muitas pessoas estejam em um sofrimento tão intenso, tão grande, né, sem nenhum tipo de diagnóstico, ou nenhum tipo de acompanhamento profissional, e aí acabem realmente cometendo o ato, né, contra si mesmo. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre uma nova nomenclatura, que é a questão da pós-venção. Existe a prevenção, mas também existe a pós-venção, que são duas fases que devem ser trabalhadas no tratamento. Queria que você, Ana Paula, explicasse melhor o que é isso. Bem, assim, são dois princípios diferentes, né? A prevenção é aquele que a gente faz com as pessoas, né, com a população em geral, com as pessoas que têm algum tipo de adoecimento psíquico, ou mesmo que têm algum tipo de risco, né, ao suicídio. A pós-venção é, na verdade, uma outra etapa, né? É algo que surge com os estudos, né, sobre o suicídio e que vem, na verdade, cuidar dos que ficam, né, das pessoas enlutadas, né, as famílias, os parceiros, após o evento, né, da morte de um ente querido. Por exemplo, algumas falas, pessoas que falam, mesmo sem ter algum tipo de diagnóstico, mesmo que tem algum tipo de diagnóstico, por exemplo, não quero mais viver, estou cansada da vida, comportamentos de isolamento, né? Então, é muito importante a gente ficar observando essas coisas e uma das coisas que nos ajuda a prevenir é justamente a informação, Tiago. Por isso que espaços como esse, em que a gente pode falar, debater e trazer para o público, né, informações, esclarecimentos sobre a temática, sem esse medo, né, sem todos esses mitos que são propagados na nossa sociedade, é muito importante para a gente trabalhar na prevenção. Né, porque a gente diminui os riscos. As pessoas vão conseguir, assim, procurar melhor os serviços diante daquilo que já foi mais esclarecido, porque é um sofrimento. Né? É um sofrimento que está ali, que a gente chama na carne viva. É um sofrimento na carne viva. E poucas pessoas sabem o que é experimentar isso. Então, no momento de muita angústia, né,
aquilo acaba acontecendo num movimento realmente de impulsividade. A pessoa que acaba, na verdade, com a dor, né? Não é necessariamente com a própria vida. Eu queria só falar uma coisa com relação à pós-venção, que a gente estava conversando ainda agora, né? Você imagine uma mãe que perdeu um filho por suicídio, né? Essa mãe já sente uma dor terrível porque nenhuma mãe, nenhum pai está preparado para perder um filho, como a gente sempre fala. E o suicídio ele vem cheio de estigmas, tipo assim, a suicídio não tem perdão, ou essa pessoa era maltratada, né? Ou essa pessoa não vai para o céu. As questões que surgem em torno do suicídio. Então, imagina a dor que essa mãe carrega porque ela perdeu um filho que se matou. Então, a pós-venção é nesse sentido de amparar as pessoas que estão em sofrimento profundo porque perderam pessoas próximas com o suicídio. E é muito difícil perder alguém. Chegar e dizer, minha mãe se matou, meu pai se matou, meu filho se matou. É muito difícil você contar para alguém que alguém morreu por suicídio. Talvez seja a notícia mais difícil de dar. Então, é importante cuidar dessas pessoas que ficam, porque o sofrimento delas é certo. Então, tem que ser protegidas, tem que ser acolhidas. E essa é a pós-venção que a gente estava falando ainda agora. E só complementando, a pós-venção é uma forma de prevenção. Porque aquelas pessoas, né, as pessoas que ficam, elas estão ali também em um sofrimento em carne viva. Né, diante de todos os estigmas, enfrentando, além da perda de um ente querido, o sentimento de culpa, que também é comum, né, e ainda ter que lidar com os estigmas, os comentários, os preconceitos sociais que são advindos, né, de alguns discursos errados, que são perpetuados, né, no nosso meio, na sociedade. E que também é importante destacar, tem relação, todo esse processo de prevenção e pós-venção, é que a gente não tem como evitar, né, a morte de ninguém. A gente não tem esse poder. Mas a gente tem condição de ser uma das razões, né, para que aquela pessoa queira viver. Como? Escutando, acolhendo e podendo esclarecer para ela, né, quais são os meios, quais são os caminhos que ela pode fazer para poder cuidar daquele sofrimento, para ter aquele apoio. Certo? E essa pessoa pode ser eu, pode ser você, deve ser um profissional de saúde, tá, gente? O profissional de saúde, o psiquiatra, o psicólogo é extremamente importante nessa caminhada. Mas também tem a questão da espiritualidade, tem os amigos, tem a rede, né, da comunidade, dos vizinhos. Enfim, todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. É o que a gente costuma chamar de rede de apoio. Lá no primeiro bloco também, a gente chamou a atenção para a questão da faixa etária, né, de pessoas que cometem suicídio. O professor Rosenberg destacou que esse número é maior entre os jovens. Mas, fazendo uma pesquisa sobre o tema, eu também observei que esse número também tem crescido bastante com as pessoas da terceira idade. Por que na terceira idade tem sido tão comum essas pessoas cometerem suicídio? É legal tu trazer isso, porque são as duas faixas etárias que talvez a gente mais perceba a demanda da ideação suicida, tanto na adolescência como na velhice. E a razão que eu queria trazer é muito parecida nos dois casos. A velhice também é um momento da gente olhar para trás e verificar e meio que balizar, avaliar a nossa vida, se deu certo, sabe? Sabe aquelas coisas do combater o bom combate? A velhice é um pouco disso, sabe? Combati o bom combate, deu certo. E agora eu vou viver o resto da minha vida bem, com o que eu sou, com quem eu sou. Mais importante do que eu sou, com quem eu sou. Eu sou feliz com quem eu sou. Pode acontecer também, por conta da nossa história de vida, Tiago, da gente chegar na velhice e não estar contente com quem se é. Está também desesperançoso, desintegrado. Sabe quando a gente chega na velhice, não que a gente já tenha chegado, mas quando a gente conhece algum velho ou com algum idoso que reclama de tudo, que não é feliz, que culpa todo mundo também pela infelicidade, que o que qualquer pessoa fizer não é bom, só às vezes o que ele traz, e às vezes ele reclama até do que o que ele faz. Então, possivelmente essa pessoa está em sofrimento. Por isso que ela afasta tantas pessoas dela, sabe? Aquele idoso, aquele velho que desdenha de tudo, reclama de tudo, se torna um pouco chato, como a gente diz, que ninguém quer estar junto. Muitas vezes essas pessoas são abandonadas, porque ninguém quer estar perto. E aí isso é um risco muito grande para o suicídio. Então, assim, a tua leitura está corretíssima. A adolescência e
a velhice são faixas etárias de uma maior vulnerabilidade ao suicídio. E eu diria que a causa é muito parecida. É um momento da gente costurar a teia da nossa vida e ver se deu certo. No caso da adolescência, se vai dar certo. No caso do idoso, se deu certo. Então, é esse momento assim que leva muitas pessoas a não quererem mais viver. E nós vamos falar mais ainda sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Lembrando a você que, além de você poder assistir ao nosso programa aqui pela TV Nova, você também pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais da TV LW. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso terceiro bloco. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. E nós voltamos com o nosso terceiro bloco do nosso Saúde em Evidência, hoje falando sobre ainda Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E a gente deixou no segundo bloco um gancho ainda para falar sobre a questão do luto. Afinal de contas, o luto já é um processo muito doloroso em uma morte natural, na perda de um parente, seja por uma morte natural, por um acidente, mas é muito mais doloroso ainda quando é por causa do suicídio. E aí eu te pergunto, Ana Paula, como é que a gente consegue lidar, como é que a família pode lidar com esse processo tão doloroso, tão estigmativo, que é o luto ocasionado por causa de um suicídio? Tiago, é bem delicado, né, esse processo, obviamente, e é necessário, com certeza, do acompanhamento, né, de profissionais de saúde. No caso, é importante o acompanhamento psicológico, né, para dar um suporte emocional, psicológico para essa família, para esses entes, e também fortalecer essa rede de apoio entre eles, né, e também com o entorno. Para além disso, é importante trabalhar, né, com eles essas questões mesmo da culpa, né, de você. A gente fala muito aqui da prevenção, que existem, né, a gente fala um pouquinho, existem algumas formas de a gente evitar. Tem dados, né, que trazem que até 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. E aí a gente falar assim para um familiar, não, mas você poderia ter feito alguma coisa. Às vezes não poderia, né? E entender esse processo, trabalhar em cima disso, né? Que trazer esse ente querido como um ente querido para ser lembrado com afeto, com cuidado, e não é desse lugar de responsabilidade. Fui eu que fiz aquilo ali, fui eu que de alguma forma provoquei. Não, foi uma escolha
da pessoa diante de um momento de dor. Né? Ninguém sabe exatamente, é uma coisa também importante a gente falar, ninguém sabe determinar a causa de um suicídio. Né? É uma das mortes mais difíceis a gente lidar, porque não tem uma causa. Né? A verdade vai com a pessoa. Né? Então, o suicídio é multifatorial, são vários fatores. Existem questões, né, que estão ali atreladas na história de vida da pessoa, mas a gente não tem como determinar uma causa. Né? Por isso que culpabilizar, né, um familiar ou as pessoas ao entorno é cruel. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e oferecer esse suporte também, né, enquanto comunidade, para estar atento a esse sofrimento também dos que ficam. E falando um pouco sobre os sinais de alerta, de comportamento, Rosenberg, quais são os sinais de alerta de um comportamento suicida? Então, Tiago, eu queria aproveitar já um pouco da fala dela para entrar na questão da tua pergunta. Realmente a gente não sabe o que fazer realmente para evitar um suicídio. Mas a gente pode tentar, sabe? A gente pode tentar. A gente pode tentar acolher, a gente pode tentar integrar, a gente pode tentar lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, por uma cultura de paz. A gente vê muito nas escolas bullying, adolescentes sendo maltratados por amigos, e a escola às vezes não faz nada. Então a gente precisa também arregaçar as mangas e tentar fazer alguma transformação social para que a gente consiga amar as pessoas melhor, cuidar melhor das pessoas e integrar melhor as pessoas. Porque, como a gente já falou aqui, o ato suicida, muitas vezes, é um momento. E se aquele momento fosse evitado, talvez ele não aconteça mais. Então, o suicídio é evitável. Não todo, mas algum suicídio é evitável. E vai muito também dessa construção social do amor, da integração, da inclusão, da justiça, que a gente tem que lutar por isso. Eu queria poder pegar esse gancho. E agora, respondendo a tua pergunta sobre sinais, a gente já falou dos fatores de risco, né, da questão dos transtornos, tudo, mas tem um sinal que eu queria destacar, que é o isolamento. O isolamento, alguém que meio que está se escondendo das pessoas, ficando no seu próprio mundo. É importante bater nessa porta, saber o que está acontecendo ali dentro. É importante perguntar se essa pessoa está bem. Sabe? Se teu filho se tranca no quarto, se seu filho não tem amigos, se seu filho é sozinho, sempre só, é importante bater nessa porta, se aproximar desse menino e saber o que está acontecendo. Se alguém faz preparativos, deixa cartas escritas, fala muito que a vida não tem sentido, é importante ficar junto. É importante saber o que está acontecendo. Se alguém já tentou suicídio, é importante estar junto. Geralmente, quem tentou uma vez, tenta duas. A gente tem que ter muito cuidado com alguns mitos. Tem alguns mitos que falam assim, quem fala não comete suicídio. Quem fala muito, cão que late muito não morde. Não tem essa história? Justamente. E isso não funciona para suicídio, tá? Geralmente, quem comete o ato dá sinais. Deixa uma carta, arruma as contas, deixa o caminho, digamos assim, se é um pai de família, ele deixa tudo certinho, ele deixa os recados prontos de quem vai ficar com o quê. Então, a gente tem que ter o olhar para esses sinais, que parecem ser simples, mas que muitas vezes não são considerados, porque a gente, às vezes, não valoriza a dor do outro. Diz muito disso. Somos uma sociedade, uma cultura individualista. E a gente pensa muito na nossa dor, e a gente menospreza a dor do outro. E isso impede que a gente veja sinais que muitas vezes são muito claros. E que eu acho que eu quero manter esse discurso. A gente pode tentar fazer alguma coisa para transformar a situação. Eu só complementar, em relação a esses sinais, assim, uma pessoa que já teve, né, já tem um histórico de tentativas e está, por exemplo, numa crise depressiva ou teve algum tipo, né, de crise ali em relação ao seu transtorno mental e, de repente, ela entra numa fase, está ali há vários dias, né, mal e tudo mais, e entra numa fase, acorda naquela calmaria. Está tudo bem. Esse também é um sinal de alerta, sabe? Para ficar em cima mesmo, para ficar observando. E aí é importante, né? A pessoa que está ali por perto já procurar o médico, o psicólogo que faz o acompanhamento para dizer que notou essa mudança brusca de comportamento, né? A pessoa que já está ali na crise, certo? Mas eu queria chamar a atenção para uma outra situação,
que é justamente as possibilidades de atenção. De que forma a gente pode ter essa atenção, esse cuidado, criar essa rede, não é, de atenção para esse risco que pode acontecer. Então, primeiramente, eu queria dizer que o Sistema Único de Saúde, que é universal, gratuito, ele garante uma possibilidade de cuidado com a saúde mental, já na sua estrutura. Então, nós temos, desde a atenção primária à saúde, lá no postinho, como a gente chama aqui, né? Lá na unidade básica de saúde, a gente tem condições de conversar com a equipe de agentes comunitários de saúde, com a equipe do médico, da médica lá do posto, com o enfermeiro e falar sobre as nossas dores e angústias, para que essa equipe já faça algum tipo de encaminhamento. Também existem psicólogos na atenção primária que podem estar fazendo esse trabalho de prevenção com grupos na comunidade. Vamos imaginar, então, que a dor já está estabelecida, que alguém já está com ideação suicida, que a pessoa já sofre de uma angústia muito grande e já pensa em suicídio. A gente aí já precisa, talvez, de um atendimento mais especializado. E um atendimento mais especializado, a gente teria os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, e a gente teria os ambulatórios, tanto o ambulatório de psicologia, para fazer psicoterapia, como o ambulatório de psiquiatria, para você fazer o seu tratamento médico, medicamentoso, né? Orgânico também. Então, essa é a rede básica. Num caso de uma emergência, aí, por exemplo, alguém que teve uma tentativa de suicídio está precisando de ser emergenciado, aí é levar para um hospital geral. Né? A gente tem uma emergência lá em Recife, né? Que é ali no Hospital da Tamarineira, que a gente... O SAM, eu acho, né? Que é o Serviço de Atendimento Médico de Emergencial, que fica na Cônego Barata, que é a única emergência psiquiátrica do estado inteiro, certo? Mas aí, como é longe de algumas pessoas, a gente pode procurar, sim, um hospital geral e lá vai ser feito o procedimento para uma emergência num risco de suicídio mesmo. Onde alguém que já tentou, alguém, por exemplo, que está intoxicada porque tomou muita medicação, leva para um hospital geral. Né? Ok, então vamos falar sobre o seguinte agora. Quando a gente tem uma pessoa conhecida, um amigo, um familiar, de que forma eu posso ajudar, como eu posso proceder? Porque como vocês já falaram em algumas respostas anteriores, me chamou muita atenção uma do Rosenberg, ao mesmo tempo nós vivemos numa sociedade em que a gente se comunica muito, mas infelizmente por causa da tecnologia, desse aparelhozinho que a gente nunca larga da mão, a gente também se torna muito individualista. Então, de que forma eu posso deixar o meu individualismo de lado, trabalhar minha empatia e ajudar o outro quando ele precisa? Essa é uma questão importante, né? Nos atravessa enquanto sociedade nesse momento. A gente, tanto que se expõe, né? Tanto que estamos aqui tão perto, né? A partir de um pequeno aparelho e a gente não consegue realmente se olhar. Né? Como Rosenberg falou, você tem uma pessoa na sua casa que se isola, seu filho, e você sequer, né, vai ali bater na porta para saber o que está acontecendo ali naquele mundo. Né? Seja também minimizando com alguns discursos que ferem os outros. Né? A gente precisa se atentar a isso. Mas se a gente observa que alguém está ali em sofrimento, é não minimizar. Primeira coisa, não minimizar, acolher. Não adianta aquelas frases, sabe, aquelas frases de efeito, clichês que as pessoas usam. Ah, mas isso é besteira, isso vai passar. Ah, você não está sem fé e tudo mais. Isso, para uma pessoa que já está em sofrimento, vai ativar ainda mais, né, aquele sentimento de vergonha, de culpa. E vai só escancarar, fazer jorrar ainda mais aquela ferida que já está ali aberta. Né? Então, a nossa forma de conseguir chegar no outro que está ali, que a gente consegue observar que precisa de uma ajuda, é ouvir. O simples ouvir. O que é que está acontecendo com você? E uma perguntinha mágica. Como eu posso te ajudar? Certo? Diante, obviamente, né, de uma escuta, né, porque falar é uma das soluções, né, até o slogan do CVV. Né, falar é solução. Então, a gente escutando aquele ente querido, ou um amigo, né, ou uma pessoa conhecida, vamos procurar um profissional. Né? Amigo não é terapeuta, não é médico psiquiatra, certo? Então, a gente precisa
do acompanhamento médico e psicológico, para que aquele sofrimento que a pessoa não está conseguindo estruturar, que a pessoa não está conseguindo suportar naquele momento, seja realmente cuidado e acompanhado, né, por pessoas que são especializadas na área. Entende? Eu queria muito destacar isso. Se a pessoa já fala em suicídio, se ela já verbaliza que tem intenção de se matar, procurar um especialista. Né? Porque para alguém chegar e dizer eu quero me matar, eu não quero mais morrer, porque essa pessoa já está num sofrimento que precisa de um olhar técnico especializado para dar um suporte profissional para aquela pessoa. Então, se a pessoa já tem ideações suicidas, se a pessoa já fala em suicídio, se a pessoa já prepara a sua morte, procura rapidamente profissional. E no nosso próximo bloco, que é o último do nosso programa, a gente vai saber como e onde encontrar essa ajuda. A gente volta daqui a pouquinho. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Erval só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a grátis só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. E nós voltamos com o nosso último bloco do nosso programa nessa semana, falando sobre o Setembro Amarelo, especificamente aqui sobre suicídio. Na verdade, a gente está fechando um ciclo de programas nesse mês de setembro que a gente falou sobre a importância da prevenção dessa campanha do Setembro Amarelo. E eu já volto com os nossos convidados perguntando sobre essa rede de apoio. Onde a gente pode encontrar ajuda, Alzenberg? Então, Tiago, muito bom. Eu já iniciei essa resposta no bloco anterior e eu vou retomar aí o raciocínio do bloco anterior. Que bom que vivemos num país que temos um sistema único de saúde universal, né, que cuida de todos, independente de dinheiro, de cor da pele, de orientação sexual, de qualquer coisa. O SUS ele é universal. Não há condicionalidade. E esse SUS universal garante um sistema que cuida da saúde mental. Então, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, onde todo município deveria ter. Né? Aqui em Arco Verde nós temos um CAPS transtorno adulto, um CAPS para quem tem um uso nocivo de álcool e outras drogas, né? E ainda tem um CAPS infantil. Então, os municípios que não têm podem usar o complemento que o Estado dá, digamos assim. Então, o Estado tem que ter uma obrigação de articular para que o município que não tem um CAPS consiga utilizar um CAPS próximo na mesma região. Né? Então, o CAPS é um serviço um pouco já mais para quem está em crise, digamos assim. Certo? Além disso, tem um ambulatório para quem precisa fazer um processo de psicoterapia. Então, é procurar os serviços ambulatoriais do seu município.
A gente sabe que aqui tem uma clínica Santa Rosa aqui no município que tem psicólogos lá que atendem e de maneira ambulatória e fazem a psicoterapia. Temos também no Hospital Regional do Agreste psicólogos que fazem ambulatório. Regional do Agreste não, regional aqui de Arco Verde, tá? Eu estou com a minha cabeça de Caruaru, mas temos aqui no regional aqui de Arco Verde profissionais que fazem a psicoterapia. E temos também a clínica escola da Faculdade AESA, uma clínica escola de psicologia, que faz psicoterapia também. Então, acessar essa rede. Quem usa o setor privado, né, procurar uma psicoterapia ou um profissional de psiquiatria também para fazer o procedimento privado. Então, esses são os canais de acesso a quem está em sofrimento psíquico, né, moderado ou grave, né, e que precisa de uma ajuda. Então, são esses os pontos de apoio. Ana, a gente já ouviu falar as redes que a gente pode encontrar aqui na cidade de Arco Verde, mas existe também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que a gente começou o programa já mostrando um VT sobre o trabalho deles, né? E eles têm o DISC, que é 188, que dura 24 horas, que as pessoas podem ligar, podem falar, mas também tem o chat. Como é que funciona isso? Bem, Tiago, a CVV é uma ONG, né? E foi uma das responsáveis, né, por incentivar essa campanha. E aí a CVV hoje tem todo esse aparato tecnológico, né, de comunicação a partir, né, de qualquer telefone. Gratuitamente você pode discar 188 e esperar, funciona, certo? Podem testar, funciona. E os voluntários, né, são voluntários que fazem esse atendimento, né, esse suporte, estão ali preparados, foram treinados para lidar com situações, inclusive, emergenciais. Né? Às vezes a pessoa está ali numa situação em que ela não tem como buscar imediatamente o serviço, ou mesmo seja do SUS ou privado, né, particular, e ela precisa falar com alguém, então a CVV dá esse suporte pelo 188, telefone. Mas eu não quero falar, não estou a fim de conversar. Você pode escrever pelo cvv.org.br. Você consegue entrar no chat e lá tem lá uma janelinha, né, chat, e você entra lá e conversa com algum voluntário. E também tem o e-mail, né? E você pode entrar também pelo cvv.org.br e mandar um e-mail, né, diante de alguma coisa que você queira estar pontuando ali para o voluntário dar esse suporte, e eles respondem também. Mas existem esses dois modos de você conseguir essa escuta, né, imediatamente, a partir do Centro de Valorização da Vida. Então, é isso. A importância do Setembro Amarelo é chamar a sua atenção para dizer a você que a vida importa. E, terminando o nosso programa, gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados e já deixar aqui o microfone aberto para as considerações finais do Rosenberg e da Ana Paula, desde já agradecer a participação de vocês. Eu que agradeço, né? Eu vou terminar pelo que eu comecei. Não vamos parar de falar sobre saúde mental. Não vamos esquecer essa temática. Nós lembramos muito das dores que acometem o nosso corpo e esquecemos das dores que acometem a nossa alma. Mas elas são tão potentes quanto as dores do corpo e podem nos levar a um intenso sofrimento e até a morte. Então, não vamos parar de falar também sobre as dores da nossa alma e abrir espaços para falar sobre isso. E aí, assim, agradecer demais ao convite e dizer que alguns filósofos existencialistas dizem que a vida não tem um sentido em si. E talvez não tenha, né? Mas a gente pode construir um sentido para a nossa vida. E esse sentido nos dá força para viver, nos dá ânimo para viver. E muitas vezes esse sentido está em pessoas, em encontros, em contatos. Faça vínculos de amizade, construa uma família, se não for de cônjuge, mas que seja de amigos, construa pessoas ao seu redor, ame e seja amado, se sinta integrado a alguém, a alguma coisa na sua vida, né? Eu sou muito feliz e o sentido da minha vida está na minha esposa e nos meus 3 filhos, que me fazem ter uma vontade gigantesca de viver e nem pensar na morte. Então, vamos buscar sentidos para viver, e esse sentido a gente encontra nos outros, não na gente sozinho. Bonito.
Eu queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo esse momento com meu colega Rosenberg, com você também, Tiago, e com todo mundo que está assistindo a gente. E reforçar, né, esse pedido, né, de que a gente não minimize o sofrimento, a dor, né, a dor do outro. Nós, humanos, não temos como passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é algo que é inerente à vida, mas a gente pode construir estratégias, modos de lidar de modo diferente com ele, né? Enfrentar esse sofrimento e aproveitar a vida, né, com o que ela tem a nos oferecer de bom, né? Construir sentidos, como Rosenberg colocou. E a gente constrói sentidos por uma coisa que é muito importante e que é muito esquecida hoje em dia, que é o nosso no coletivo, né? Nós somos ninguém sem o outro, estarmos no mundo experimentando o mundo com os outros. Então, que a gente não esqueça esse sentido, para que a gente possa se lançar a projetos futuros com esperança, com amor, né? E que a gente possa, sim, a gente deve, na verdade, a gente pode ser feliz. E esse foi o programa Saúde em Evidência desta semana, que tem o apoio da Faculdade de Medicina do Sertão, do Líder Empresarial e do Grupo LW. Agradecer mais uma vez aos nossos convidados, a você, nosso espectador que esteve conosco. Lembrando sempre que, além do nosso encontro aqui na TV Nova, todos os sábados, você pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais da TV LW. Agradecendo a você o seu carinho, a sua atenção, a sua audiência. Voltamos na próxima semana. Nossa amiga Irmã Pacheco vai estar de volta, falando já do Outubro Rosa. Importância da gente falar sobre o câncer de mama. Até a próxima, se Deus quiser.